Esse é acho que a grande missão, né, desse seu retorno ao PNI, né? A Cibele trabalhou por muitos anos, ainda na época da gestão do ex-prefeito Carlos Evandro, né? Cansei de ir várias vezes lá fazer matéria com a Cibele. Sempre foi desse jeito, viu, Juliana? Sempre recebeu a imprensa, sempre municiou a imprensa quando havia necessidade de falar das campanhas, do que precisava, e mais uma vez voltando nesse papel de coordenação e falando um pouco sobre isso. Eu queria saber, Cibele, qual está sendo o maior desafio? É realmente manter atualizada as carteiras de vacinação das crianças? Esse é o grande esforço, vamos dizer assim, dos municípios e também de Serra Talhada? Tony, boa tarde, ouvintes. É importante falar sobre esse tema, que é um tema que gera, assim, uma preocupação. Não é só Serra Talhada, é o Brasil inteiro. Porque a gente trabalha em cima de metas. Então, as metas das coberturas são 95%. Então, desde a criança que nasce, que tem que tomar vacina, até as crianças completarem 4 anos, que é o segundo reforço. Então, isso tudo temos metas para alcançar, que é 95%. Então, o que acontece? Se a gente está com as coberturas baixas, então a gente está propício a ter crianças com problemas e adquirirem algumas doenças. As crianças não estão imunizadas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente está batendo na tecla, principalmente junto com a Secretaria de Educação, pedindo para que peçam declarações a respeito de crianças com a carteira atualizada. Então, por isso que a gente está tentando mobilizar de todas as maneiras. O selo Unicef também, ele toca muito nesse assunto a respeito para cobertura vacinal de tríplice viral, para que não tenha sarampo mais. Então, tem que estar com 95%, tanto na primeira dose como na segunda. Então, o que a gente tem que priorizar? Que os pais irresponsáveis, quando a criança nasce, ele toma a BCG e a hepatite nas maternidades. Aqui em Serra Talhada é uma cidade que é diferente, porque a gente vai todo dia para as maternidades fazer esse serviço. Certo? Então, nas maternidades... Nasceu, no outro dia tá lá... No outro dia já faz a vacininha. Os profissionais, né, já estão lá. Já. E, no caso, faz as vacinas e já apraza para que seu filho retorne com 2 meses para a sala de vacina. Porque, Tony, a gente também pega as cidades circunvizinhas. Então, a gente tem uma cobertura alta de BCG e hepatite. Mas a gente tem que priorizar que os pais têm que fazer o esqueminha de 2 meses, de 3, de 4. E são vacinas que antigamente a gente não tinha na rede pública, como meningite C, como meningite ACWY, só era em clínicas privadas. Hoje em dia a gente oferece no SUS. Então isso é importante para que seu filho não tenha uma meningite. Então tem que ter cuidado, principalmente as vacinas de 2 meses, que a gente sabe a respeito da rotavírus, que é da diarreia, que a gente sabe quando a criancinha vai crescendo, pode ter a baixa imunidade, pode adquirir. Então, se toma a vacina de rotavírus, que a rotavírus, ela tem um período de tempo. Se você não der naquele período de tempo, de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias, você perdeu e não pode dar mais. Porque se você der depois daquele período, pode ocasionar uma reação vacinal, uma invaginação intestinal. Então, isso tudo a gente tem que ter cuidado. Então, os pais irresponsáveis, eles têm que realmente procurar as suas salas de vacina e atualizar o cartão de vacina dos seus filhos, para que eles não venham adquirir nenhuma doença e não venha surgir doenças que são imunopreveníveis. Se eu dou vacina, eu não vou ter doença, certo? A gente teve, e Juliana até conversava aqui em off, né, com a Cibele, falando sobre justamente por conta da baixa procura, né, das vacinas, algumas doenças, né, o sinal de alerta. No ano passado, né, elas começaram notícias preocupantes. Isso, né, a questão da polio, a ameaça, né, de retorno de doenças que já eram consideradas controladas, também, né? Então, sarampo, polio foram uma das doenças que, por exemplo, mais sarampo, que elas estavam propícias, né, a ter um retorno, vamos colocar assim, doenças dessa que eram maneira. bem comuns antigamente, né, Tony? Mas que a vacina fez com que 2 controlasse, ou 3 né? décadas eram doenças bem comuns justamente pela ausência de vacinas.
Em novembro para dezembro, a gente teve um treinamento em Recife, que foi o ESUS, ImunaSUS. E lá foi tocado no assunto a respeito que tem médicos que realmente, hoje em dia, não sabem nem o que é um sarampo e não sabem o que é uma paralisia infantil, não sabe o que é uma cachumba, uma difteria, porque realmente não é mais visto essas doenças. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essas doenças vistas. Então, antigamente alguns médicos ainda viram, hoje em dia não. Então, isso tudo por conta da vacina. A vacina é importante estar atualizada. Então, mas de vez em quando a gente surge um caso, porque existe ainda alguns países que têm o vírus do sarampo. Por exemplo, tem no Afeganistão, tem no Paquistão. Então, e a gente sabe que por a gente ter essa transição, período de Copa, pode ocasionar de vir um vírus. E o mundo ele é muito interligado, né? Interligado. Então a gente tem que ter cuidado, por isso que as coberturas têm que estar alta, tem que estar acima de 95%. Sexta-feira a gente teve reunião com o pessoal da GERES, da 11ª GERES, foi repassado que a cobertura de Covid, que era de 80%, agora tem que ser 90%. Então a gente tem que cair em cima pra gente ver as pessoas que não estão, ainda falta completar seu esquema vacinal. Agora vocês já estão sabendo, né, a respeito da bivalente. Ela já iniciou aqui em Serra? A gente recebeu a vacina sexta-feira de tarde. Hoje a gente começou a distribuir em todas as unidades de saúde. Então, provavelmente, alguns que procuraram o PNI, porque a gente, o PNI, que é no CESP, lá a gente faz o armazenamento de todas as vacinas. Então, a gente recebeu sexta-feira de tarde. Então, a gente recebeu 1.530 doses. Isso é para todo mundo? Não, porque a gente vai ter que ser de acordo com o que o Estado está repassando. Existe um público prioritário que vai começar a ser imunizado. E o que foi dito nas apresentações? Que as pessoas que tomaram 2 doses monovalente, ela tem o direito a tomar essa terceira bivalente. Já tem pessoas que já tomaram até a 4ª dose, até a 5ª dose. Então, por exemplo, é para vacinar acima de 70 anos. Então, a gente sabe que a gente teve recentemente os idosos acima de 80 tomar a 5ª dose. Então, eles vão tomar a bivalente? Vão. Mas eles vão tomar a bivalente depois de 4 meses que tomou essa. Então, a gente tem que priorizar também o intervalo de vacina, certo? Então, tomou essa, daqui a 4 meses ele vai tomar a bivalente. A gente tem que ter um certo cuidado com os intervalos das vacinas. Então, existe a população prioritária agora, que veio essas 1.530 doses. A gente até falou mais cedo, né, Juliana? Os grupos prioritários, pessoas com mais de 60 anos. Os imunossuprimidos, acima de 70 anos. Os quilombolas, que a gente sabe que a gente tem umas áreas que tem quilombola, Tauapiranga, tem o Catulé, né? Branca, comunidade do Catulé. Do Catulé. Então, essas pessoas, elas têm o direito de tomar as vacinas bivalentes. Então, veio só para esse público. E idoso institucionalizado e deficiente. O idoso institucionalizado é aquele que mora em abrigo, né? Em abrigo. Então, esses daí foram os que foram contemplados nessa primeira etapa. Vai vir mais vacina? Vai, que a GERES hoje repassou pra gente, que tem o cronograma, certo? Então, tem todo esse processo que vem, o abastecimento que vem do Estado. E vai começar a vacinar quando mesmo, Cibele? Hoje a gente já distribuiu nas salas de vacina. Então, provavelmente... Por quê? Tem municípios, por exemplo, que foram buscar hoje na 11ª GERES, porque existe todo um cronograma. Recebemos sexta-feira de tarde, hoje começamos a distribuir nas unidades. Então, provavelmente, a partir de amanhã pode procurar as unidades para a gente começar a vacinar as pessoas que estão enquadradas nesse processo. Porque não é qualquer pessoa agora. Isso. Depois, futuramente, vai ser distribuído, porque só recebemos 1.530 doses. Desde que a campanha de vacinação contra a Covid começou, que a gente vem acompanhando, e a etapa depois mais... Eu já me perdi completamente, viu? Enquanto jornalista que vinha acompanhando, eu imagino que o nó na cabeça dos profissionais de saúde para acompanhar tantas etapas, né? Qual é a etapa que a gente tá agora, por exemplo? Tá vacinando quem? É muito complicado. Eu tomei 3 doses, não sei se
se tem mais. A quarta dose é só a partir dos 40 anos, só a né? partir dos 40 não cheguei anos. ainda não, Então, ainda não. Quase entrega a idade, viu, Juliana? Agora, futuramente, eu não sei lhe dizer qual o período que vai ser liberado a bivalente para vocês. Isso aí eu não tenho ainda esse poder de dizer, certo? Mas provavelmente logo eu acho que eu passo essas informações. Mas assim, foi uma campanha bem complicada para a rede de saúde, né? Por conta das etapas. Por conta das falta etapas, de falta de né? vacina. Infelizmente, algumas situações a gente o município precisa do abastecimento do estado. Então, existe isso tudo. A gente sabe que a vacina bivalente, como ela é nova, ela está chegando agora, ela é para um público acima de 12 anos. Então, a gente tem que ter também esse cuidado, porque a fase, ela é da marca Pfizer, então, e biotécnica. Então, ela veio porque ela tem duas conjunções. Ela tem a Omicron e tem a B1, a B2 e a B4. Então ela é nova. Todas essas subvariantes que surgiram da Covid, ela já vem atualizada. Ela né? já vem atualizada. Então, a princípio, vai ser só para essa população X que veio essa quantidade. Isso quer dizer que futuramente vai abrir? Vai abrir. Agora a gente só não sabe dizer quando. Entendeu? Mas quando for abrir para posterior, a gente vai avisando e vai organizando e comunicando a vocês. Cibele, eu acho que é muito importante saber o que é que vocês estão percebendo agora do Ministério da Saúde, né? Eu vi que tem essa volta do Zé Gotinha, né? Das campanhas. Vocês tiveram um dia dentro das escolas, aqui em Serra Talhada, inclusive. Inclusive, qual a orientação do atual governo federal em relação a isso, em relação à vacinação? Pode complementar. É justamente isso, né? A conclusão seria essa. Isso. Qual é essa orientação agora do Ministério da Saúde, né, para vacinação? A gente já viu também que hoje é pré-requisito novamente a atualização da caderneta de vacinação para quem é beneficiário do Bolsa Família, né? Então, assim, qual é agora a orientação técnica, né, do Ministério para vocês? O Ministério com certeza está vindo aí com novidades, vai ter várias campanhas, foi o que repassaram recentemente pela reunião da 11ª GERES. Uma delas foi essa na escola, que foi um dia D, mas a gente teve esse dia D, não temos perna para ir em todas as escolas, né? A gente foi nas escolas que realmente era da área de cada PSF. A demanda foi bastante, a procura foi grande. Isso aí eu lhe digo, principalmente, por exemplo, hoje a enfermeira da Malhada vai marcar para fazer na escola Neto Pereirinha. Então pediu ajuda, então a gente vai marcar para fazer lá. Outras escolas também vão ter esses agendamentos, certo? Os que não têm área de PSF, que foi aquilo que a gente fez lá na FAFOPSTER, que qualquer escola poderia procurar lá, mas quem ainda não pode procurar o CESP ou qualquer unidade de saúde, porque tem as vacinas, certo? Algumas realmente tem hora que acaba e a gente tem que esperar o abastecimento da GERES. Não é que a gente diz acabou, mas a gente precisa que o cronograma, a gente tem que obedecer o que o Estado manda pra gente. Então, a gente agora está com aquela etapa da 3ª dose da fase Baby para quem tomou no início, que foi aquelas crianças com comorbidade. Então, a gente já vai começar a nossa 3ª dose. Entendi. A fase Baby veio para atender uma população de 6 meses a 2 anos, 11 meses, 29 dias. Quando foi o mês passado, expandiu e aumentou de 6 meses para 4 anos. Por quê? Estava tendo aquela falta de vacina para a população de 3 anos, de 4, que era a Sinovac, que é a Butantan. Então, eu acho que o Ministério viu isso e, com isso, viu, de acordo com a Anvisa, que era seguro fazer essas vacinas nessa população. Tem alguns pais que ainda não vacinaram seus filhos? Tem. Tem alguns que ainda têm resistência. Mas a gente vê... Ainda, nesse tempo todo que já passou? Nesse tempo todo ainda tem. Então, a gente tem que ver também que, hoje em dia, a gente viu que já vacinaram mais de 5 milhões de pessoas. Viu que a gente retornou nossas atividades. Que a gente pôde
hoje em dia ir para uma festa, ir para o mercado, tá aqui conversando, por conta da vacinação. A gente sabe que a vacina é segura, a gente sabe que a gente tem dados mostrando sobre a eficácia, então a gente tem quantidade de vidas que a vacinação salvou, e durante um dia, né, foi feito vários estudos assim, né, de que muitas pessoas foram salvas, né, por conta da vacina. Então eu acho ainda, viu, Cibele, falando francamente, que é uma discussão ainda que não deveria mais, né? É igual falar de fome, né? A gente não deveria estar falando de fome, né? Num país, como a gente falava semana passada, que tem uma capacidade extraordinária de produção alimentar. E quando, né, a gente falasse de fome, as pessoas não deveriam politizar. Isso, exatamente. E aí a mesma coisa a questão da vacina, né? A gente tem que perceber a quantidade de doenças, como você falou agora há pouco, que nem médicos conhecem, porque não vivenciaram, nem chegou nenhum caso, porque as vacinas ajudaram. Então, assim, eu acho que essa discussão, né, de que vacina faz mal, que vacina, né, tu vai ter problema lá na frente de saúde, eu não vi ninguém ainda que eu conheço do meu convívio que tomou a vacina, não vi ninguém morrendo, nem tendo nada, nenhum problema, né? Eu tomei 3 doses, também tô aqui, não senti nada, a não ser um dia pode ter um dolorido no braço, que muitas vezes é do nervosismo da gente, né? De uma pessoa que tem uma reação, mas tem gente que toma um medicamento para dor de cabeça e passa mal, o medicamento faz mal, então assim. Claro, tem contraindicação. Agora, né? A quantidade de maioria pessoas, dos remédios. a quantidade de vidas que são salvas por conta das vacinas, isso não deveria ser nem discutido hoje em dia. É inadmissível que as pessoas, que tenha gente ainda fazendo campanha contra a vacina. Isso, então assim, infelizmente, vocês ainda têm que lidar no dia a dia com isso, né? Ainda existe os antivacina, né? Então a gente também... E são pessoas esclarecidas, viu? Pessoas que eu conheço gente que é antivacina, que é pós-graduado, tem graduação, tem mestrado, tem não sei o que mais lá, um camarada muito bem esclarecido, mas... Né? Infelizmente a gente lida com tudo, né? Mas a gente pede para que os pais e responsáveis procurem as unidades de saúde, né? A partir de amanhã, para ver se enquadra, né? Nessa bivalente, porque a bivalente não é para todo mundo agora. Então, e quem está com sua carteirinha atrasada, vim para atualizar. E outra coisa importante também, Tony, a gente tem a vacina da DTPA, que é para gestante. As gestantes, elas têm que tomar a vacina com 20 semanas de gestação, porque antigamente tinha o mal de 7 dias, que era o tétano neonatal. Então, a gente sabe que algumas gestantes, quando vão parir, elas parem normal ou cesárea, mas precisa de utilizar instrumento para cortar o cordão umbilical, para fazer o cotozinho, colocar o clamp, e precisa o quê? Que essa mãe tenha passado imunidade para o seu bebê. Então, por isso que existe o calendário vacinal de gestante, que ela tem que tomar a influenza. Se ela não tem as vacinas de hepatite, ela tem que atualizar. Se ela tem, não precisa tomar mais, mas ela tem que tomar a DTPA, principalmente para evitar problemas para o seu filho. Certo? Existe em Recife, ou no Oswaldo Cruz, uma ala que realmente é voltada para as doenças imunodeprimidas e de doenças inoportunas também. Lá realmente tem uma ala sobre isso. O que eu toco no assunto é que os pais, eles têm que ver as carteiras dos seus filhos e procurar as unidades. Porque criança imunizada, criança com a carteira atualizada, realmente é muito difícil ter uma dessas doenças que a gente possa vir a ocorrer. Retorno de escola agora, né, das aulas, e a gente tem o quê? Criança já, a gente tá com um surtozinho de gripe, né? Muita gente já começando a gripar. Então, assim, é normal o ambiente escolar, vai um coleguinha ali resfriado, daqui a pouco tá toda a sala resfriada também, e a gente tem várias vacinas, né, que ajudam a prevenir, né, essas doenças. A influenza, no caso também, que logo acho que começa a campanha, sempre de março para abril, né? Sempre é em abril. Abril, né? Só que assim, amanhã a gente vai ter reunião na 11ª GERES. Não sei se já vai passar os calendários das vacinas, porque isso aí é determinado pelo Ministério. Então,
do Ministério passa para o Estado e o Estado passa para os municípios. Então, provavelmente, a gente vai saber no decorrer quais são as campanhas que vai ter esse ano. Okay. A gente teve essa da escola, que foi do Ministério mesmo. Não só foi Serra Talhada e Estado, Pernambuco não. Foi o Brasil inteiro, esse dia D das vacinas nas escolas. Então, provavelmente, a gente vai ter agora a bivalente. Futuramente, vamos ter a influenza, vai ter a da paralisia infantil. Agora, datas e o mês eu ainda não posso lhe responder, porque ainda não foi repassado pra gente. Mas vamos ter aí muitas novidades a respeito de vacinação. E nem fique assim, que a gente vai estar procurando você sempre para obter as informações. Cibele, eu queria ter mais tempo aqui pra gente poder conversar, mas é importante saber que vocês estão trabalhando, estão correndo atrás, né, para que as pessoas atualizem. Como você falou, hoje tem muitas vacinas que antigamente só era disponibilizada na rede privada. Eu lembro que eu já cheguei a pagar por vacina uma dose quase R$200, né, de um imunizante. Um valor hoje não acessível para a maioria da população, né? E tinha que tomar aquela vacina, enfim. Então, assim, é importante, né? É importante que você valorize esse trabalho que é muito bem feito. Bem avaliado, né, o PNI, né, a gente sabe do potencial que esse programa nacional tem. Você conseguir imunizar milhões de pessoas em um único dia, não é para qualquer programa. Mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos no passado recente, a vacina chega no Brasil, rapidamente ela é distribuída para os estados, e os estados rapidinho já chegam praticamente no outro dia nos municípios. Nem somos um país tão moderno em termos de transporte, né? Exatamente. Temos países muito mais modernos, mas que não conseguem vacinar a mesma quantidade de pessoas no mesmo período que o Brasil consegue. Então, assim, é importante valorizar o trabalho dessas pessoas e valorize a vida também, na vida do seu filho, e deixe atualizada a caderneta de vacinação das suas crianças. Cibele, minha querida, obrigado, né? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho à frente do PNI, e não se preocupe que já daqui a pouco a gente tá batendo lá na porta de novo, viu? Para obter mais informações. Eu que agradeço. Quando eu souber de mais novidades, eu repasso para vocês sabem disso. Um meio muito importante é o rádio, que leva essa informação. Principalmente tem pessoas que estão em casa, não estão lembradas da vacina. Eita, escutou o rádio e vai lá na sala de vacina para atualizar. Tem pessoas que realmente não sabem dos serviços. E recentemente eu participei de uma reunião que estava o pessoal de Sertânia e Belo Jardim. E eu toquei no assunto que Serra Talhada realiza vacina todo dia nas maternidades. E as meninas foram e disseram: você é privilegiada. Então, a gente vê o serviço que é feito. A gente tem umas pessoas que a gente tem que agradecer, que são os colaboradores, que são as técnicas de enfermagem, as vacinadoras, que realmente vacinaram muito. A gente já vacinou mais de 200 mil pessoas aqui em Serra Talhada. Então, não só sou eu acho que o PNI é cada salinha de vacina, cada enfermeira, cada técnico de enfermagem, a secretária de saúde, dona Lisbeth, que não está aqui, mas também agradeço também pela oportunidade, e também os que ficam nos bastidores, que são a parte de cobertura, de sistema de informações. Então a gente também tem que ver, porque a gente trabalha em cima de quantidades. Então, vai em cima da população. Muito bem. Eu queria agradecer. Quem tem alguma dúvida, pode perguntar, pode procurar lá o PNI. Quando realmente tem alguma dúvida, quando tem aquele idosinho que é para lá do aeroporto, a gente vai vacinar, que é acamado. Então, isso tudo a gente trabalha em conjunto para a gente levar a saúde para a população. Muito bem, obrigado, Cibele. Brandão, coordenador do PNI de Serra Talhada. E a gente rapidinho já aciona o nosso repórter do povo. Onde tem notícia.